Olá, boa noite. Eu sou Almir Policarpo, esse aqui é o nosso canal Evangelho no Tempo da Pandemia. Nós estamos aqui continuando o trabalho do estudo do livro Os Prazeres da Alma, com a psicografia de Hamed, pelas mãos de Francisco do Espírito Santo Neto. O tema de hoje nos fala de renovação. Renovação é um tema que tem tudo a ver com a doutrina espírita, porque ele tem a ver com evolução, com transformação, com melhoria, com crescimento. Então é nesse tom que Hamed vai nos mostrando aí os caminhos para pensarmos sobre esse tema e criarmos aí um entendimento adequado, muito de acordo com a nossa doutrina espírita. Então, no primeiro, são dois textos, como quase sempre acontece, e no primeiro dos textos ele saca lá uma frase lá do final que diz: ao se renovar, o homem transformará o mundo. Não devemos voltar nossa atenção para modificar as coisas de fora, mas para aprimorar ou despertar as coisas da nossa intimidade. Ou seja, nós estamos falando de renovação e ele dá esse enfoque na renovação que nós temos que fazer internamente, em nós mesmos, e não aquela renovação que a gente faz só na parte externa, aquela coisa que não é da nossa profundidade. Então, ele está nos dizendo para olharmos direto para a nossa alma. Para fazer esse raciocínio todo, ele começa sempre, quase sempre, por uma forma, uma visão que não é muito usual, e ele começa, para falar de renovação, ele começa falando de ressonância, que é um fenômeno físico que ocorre pela propagação das ondas sonoras em todas as direções. Então, cada barulho, cada estalar de coisa, uma porta que abre, uma janela, um latido, uma fala, isso se propaga pelo espaço e isso tem uma ressonância. Então, é uma alteração mecânica que vai ressonando, que vai levando adiante esses ruídos, isso uma fonte primária que cria um ruído e isso vai se propagando. Então, essa é uma mecânica que não é aleatória. Esses sons todos, eles têm aí uma procedência. Ele saiu de alguma coisa e eles observam as leis imutáveis da natureza. Então, as leis divinas também regem como é que isso funciona. A gente vê as leis da física, que descrevem isso, mas nada mais é do que uma lei natural. Então, existe uma razão. Quer dizer, os sons não saem aleatoriamente, eles têm uma fase, eles vão ressonando desde um ponto de vista lógico, com um princípio em alguma coisa. Então, é partindo dessa ideia das coisas que saem de nós, o que ressoa, o que vai para o que a gente solta no mundo, o que a gente solta nas relações, desse tipo de situação que ele está trazendo para a gente. Quando ele fala de ressonância, ele está falando disso e ele traz aí a visão, por exemplo, de quando você está num penhasco, que quando você está lá num vale, você solta a sua voz, você vê que existe aí um ricochete da onda sonora que você solta, mas a gente entende que é uma onda secundária, que é um efeito que aquele som natural que foi emitido, que ele reverbera. Então, a reverberação vem daquele som que a gente solta e ele vai se propagando no espaço. Num segundo momento, ele chega lá num outro lugar, mas ele partiu sempre da gente. Então, é nesse raciocínio que ele começa a trazer um ambiente para a gente pensar na questão do ambiente familiar. Então, se a gente quer pensar qual é o efeito que temos aí nas nossas ações, na forma como nos comportamos e como caminhamos, a família é sempre uma forma da gente pensar. Então, se a gente vai falar nos efeitos das nossas atitudes, do som, daquilo que nós produzimos, e se nós vamos falar de renovação, podemos começar pelo ambiente familiar, porque ele realmente é uma ressonância ou uma reverberação daquele nosso caráter pessoal ou do coletivo. Quer dizer, aquilo que a família troca, o que cada ente, cada um dos integrantes da família produz, aquilo é que cria o nosso ambiente harmonioso ou desarmonioso. Então, a gente tem que pensar sempre nessa questão da propagação, daquilo que nós estamos levando, do que nós estamos fazendo, qual é a transformação que nós temos, qual é o efeito que isso tem no nosso entorno. Então, quando a gente pega o exemplo da família, é sempre um exemplo muito bom, porque nós temos aí uma situação que normalmente pode ser conflituosa ou pode ser muito amorosa. É dentro da família onde nós temos mais liberdade, por vezes andamos aí temos alguns comportamentos que não teríamos em outras relações. Por isso que Hamed muito frequentemente nos faz
lembrar e pensar e olhar para a família, porque é o centro da nossa partida, das nossas relações afetuosas, psicológicas, psíquicas, espirituais. A gente precisa, a partir do relacionamento que mantemos com a família, a gente pode entender melhor por onde passamos. Então, quando a gente está falando desse clima, dessa reverberação, dessa troca de sons, né, ou seja, dos efeitos das relações, a gente está falando de situações que podem ser momentos felizes ou momentos infelizes. E quando a gente passa por esses momentos, quando nós estamos num momento feliz, é porque a gente está caminhando harmonicamente, todo mundo está exercendo seu papel com tranquilidade, existe uma troca muito produtiva. E os momentos infelizes a gente sempre passa também em famílias, mas porque eles fazem parte dessa necessidade que a gente tem de aprendizado. Então, esse exemplo, essa vivência, essas dificuldades, tudo isso que encontramos por vezes nas relações familiares são a forma próxima de a gente fazer uma transformação interior, fazer uma transformação nesse universo familiar, nessa forma da gente melhorar e progredir. Então, nada do que acontece é por acaso, né? Tudo que acontece tem uma razão de ser. E ele traz uma citação de Voltaire, que fala que o acaso nada mais é do que a causa ignorada de um efeito desconhecido. Então, tudo aquilo que a gente não sabe o que acontece, fala, isso aqui é um acaso. Não é um acaso, a gente tem que estar sempre olhando para cada uma das nossas atitudes, pelas nossas ações, para que a gente entenda as razões de ser, né? Então, a gente não pode ficar brigando aí com aquilo que a gente encontra, com aquilo que a gente faz acontecer na rua, porque todos os nossos efeitos, tudo aquilo que nós fazemos tem um efeito, né? E esses efeitos da nossa palavra, das nossas ações, esses ruídos que nós causamos, eles vão levar aí para uma relação com terceiros, eles vão levar a efeito com terceiros, e não é um acaso. Nós criamos isso aí porque agimos de uma forma adequada ou não agimos de uma forma, ou agimos de uma forma inadequada. Então, nessa relação familiar, a gente precisa ter sempre o aprendizado e a capacidade de entender que não adianta a gente ficar brigando com os fatos, com as pessoas, com aquilo que está desarmonioso. A situação tem que ser analisada de uma forma muito mais profunda, ou seja, nós temos que buscar dentro do nosso interior a transformação, né, a renovação que precisamos, porque todo conflito, toda dificuldade que encontramos nesse meio ambiente externo decorre das nossas ações, dos nossos fatos. É como aquela questão da voz, ela ressoa, ela reverbera, ela faz, mas ela sai de cada um de nós. Então, o que a gente tem de bom ou o que a gente tem que não está adequado, que é ruim naquele momento, tem muito a ver com nós, ou como nós praticamos, produzimos a ação, ou como nós recebemos a ação dos outros. Então, a gente tem que estar sempre olhando para essa situação. Então, a gente tem sempre aí uma dificuldade, que é se a gente não sabe, se a gente não consegue entender esse raciocínio de que aquilo que nós temos é reflexo de como agimos e como pensamos, a gente acha que está tudo na mão de terceiro, que nós não temos capacidade de mudar. E isso é um impedimento para a nossa renovação. E isso é muito normal acontecer. A gente muitas vezes age dessa forma, né? Colocando essas situações na conta de terceiros, né? Então a gente fica aí discutindo, lutando, discutindo contra os fatos, contra as ocorrências e os comportamentos externos, mas a gente nunca volta, né? Ou dificilmente a gente não tem esse hábito de voltar para dentro de nós e dizendo, bom, onde é que está esse conflito? Como é que eu estou contribuindo para esse conflito? Ou como eu tenho a condição de transformar para que esse conflito acabe? Né? Então ele faz uma citação, Hamed faz uma citação de que o sábio observa os acontecimentos como quem olha para o espelho. Nossa realidade reflete aquilo que somos. Então, esse é um bom método, né? Se a gente imaginar que se a gente estivesse olhando para o problema, vamos olhar como se estivéssemos olhando para nós, porque é isso que nós temos que fazer. Olhar para nós, entender ali qual é a nossa participação e fazer essa transformação, porque afinal, né, a gente não brigaria contra o nosso próprio eco. O que adianta brigar contra o nosso próprio eco? Se nós estamos produzindo aquilo, não tem como brigar com o resultado do que estamos produzindo. Nós temos que mudar aquilo que nós estamos produzindo. Né? Então, nós precisamos entender nessas relações familiares, que é o exemplo trazido por
para o Hamed, que, né, o poder que a gente tem de ação nessa atmosfera familiar, energética familiar. E a gente vai olhando, tratando e cuidando de todas as situações, né, como se a gente estivesse numa vitrine. A gente olha para cada um de nós assim como se estivesse numa vitrine, né, essa postura do sábio, né, de olhar no espelho, da gente se olhar como se estivesse numa vitrine, olhando as nossas dificuldades, né, o que a gente precisa renovar, o que a gente precisa transformar para poder sair dessa situação que não é confortável, né? Então, isso se chama autorresponsabilidade, que é o que traz, né, a providência divina nos deu essa condição, né? A autorresponsabilidade, que ela é a maior aliada da renovação. E essa autorresponsabilidade, essa renovação, ela tem que ser pautada pelas leis divinas. E as leis divinas estão aí. Alguns padrões sociais, às vezes, conflitam com essa situação. A gente pratica coisas que não era exatamente o que gostaríamos de fazer, mas estamos ali tentando atender um padrão, tentando atender uma condição conjuntural social, mas que não resolve. A gente tem que estar sempre olhando para o nosso íntimo, a gente tem que estar sempre buscando acolher e seguir as leis divinas, porque, como sabemos, cada vez que nós saímos, desviamos das leis divinas, a gente acaba sofrendo, a gente acaba sentindo dor, né? Então a gente precisa lembrar que os nossos atos, aquilo que nós fazemos, as nossas atitudes, tudo aquilo que nós produzimos, ele escreve o nosso destino, né? Nós que somos responsáveis aí por essa relação familiar, então a gente também é responsável pela forma como convivemos com ela. Então nós temos que estar sempre nos renovando, nos transformando, aprendendo e levando essa relação adiante, porque afinal, né, o homem, quando se renova, né, essa renovação que cada um de nós tem, ela vai transformando o mundo, porque essa transformação do mundo, todos nós, eu quero a paz mundial, eu quero o bem do mundo, eu quero isso, mas isso não vai acontecer de uma forma mágica. Nessa transformação, essa melhoria, né, o mundo ficar aquele mundo com o qual sonhamos, ele não vai acontecer do dia para a noite. Ele vai acontecer devagar e vai acontecer a partir de cada um de nós, né? Nós temos que olhar para nós e encontrarmos o que temos de melhor, nos renovarmos dia a dia, nos transformarmos, nos melhorarmos e levarmos essa carga para essa relação familiar, para essa relação que temos com os amigos, com as pessoas com quem trabalhamos. Isso vai se propagando pelo mundo. Se a gente imaginar cada um de nós se transformando, se melhorando, se renovando, todos vão se renovando e o mundo se renovará. Esse é o caminho. A gente só consegue aprimorar o que está fora a partir de dentro. Não existe a gente... É como se você tiver uma casa que está toda caindo aos pedaços, não sei o quê. Você pinta por fora, ela fica linda, mas você vai morar dentro da casa com goteira, com problema de vazamento, com bolor na parede, com um monte de dificuldade. Então é isso, a gente tem que, a partir de dentro de nós, essa nossa transformação do nosso eu, do nosso espírito, é isso que vai levar a melhoria e a beleza para fora. Então, se a gente não faz isso, a gente está sempre delegando e colocando a culpa em tudo que nos acontece, aquela culpa externa. Eu não fui bem em tal situação porque fulano fez isso. Eu tenho um problema da vida passada, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, nós temos muita facilidade em levar a culpa para os outros, né? Terceirizar a nossa culpa e não compreender a nossa necessidade de aprendizado, de renovação e de transformação, né? Temos que lembrar que o nosso pensamento, ele gera matéria, nosso pensamento é uma ferramenta importantíssima e que ele é o responsável por tudo aquilo que nós temos no nosso entorno. Então, o que a gente é capaz de atrair é aquilo segundo está o nosso pensamento, que reflete aquilo que está dentro de cada um de nós. Então, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade, se temos um problema, entender qual é o nosso problema e nos renovarmos, nos transformarmos e conseguirmos sair desse caminho, né? Então, esse é um caminho solitário, né? Mas é solidário, porque nós só nos renovamos por nós mesmos. Ninguém vai renovar por nós, mas nós precisamos, nessa jornada, da solidariedade, da companhia, da presença daqueles outros todos que estão no mesmo processo, porque é uma troca. Ninguém vai se renovar e se transformar e crescer isoladamente. Nós crescemos juntos, mas é um processo individual que a gente tem que caminhar o quanto mais rápido possível, menos a gente vai sofrer
e mais a gente vai encontrar harmonia. Se a gente está falando da harmonia do exemplo doméstico que Hamed usa, mais a gente vai encontrar harmonia doméstica, mais a gente vai encontrar harmonia em tudo aquilo que a gente tem, todas as relações que nós temos em nossa vida. Então a gente não pode acreditar que nós somos vítimas, indefesas, que a culpa é dos outros, né? Então a gente tem que entender que está nas nossas mãos. Mesmo essas relações familiares, né? Hamed traz um aspecto muito interessante, é que essas relações que a gente encontra nos processos reencarnatórios nem sempre são relações acontecidas em outras encarnações. Ou seja, o fato de estarmos nessa família não quer dizer que nós tivemos alguma relação com esses espíritos em outra encarnação. Pode ser nosso primeiro encontro. Mas o que nos move, o que nos faz deixar junto, é justamente essa semelhança das tendências, das dificuldades e das necessidades de aprendizado. Então, o plano espiritual organiza isso para que a gente possa, mantendo as mesmas vibrações, as mesmas tendências, buscarmos aí o caminho da melhoria. Então, se as pessoas sofrem dos mesmos males que nós, ou estão numa faixa semelhante, ou têm habilidades que complementam umas às outras, é isso que faz a gente se transformar nessa família material hoje. Óbvio que existem relações espirituais que já estiveram juntos, tiveram papéis diferentes em outras vidas, mas nem sempre é assim, porque dentro dessa organização, né, do plano espiritual, a gente recebe aquilo que a gente necessita para se transformar. E por vezes é isso, é reencarnar numa família onde tem um grupo de espíritos com uma mesma vibração, atraídos aí pela mesma semelhança de tendências, com a necessidade de crescimento. Então, cada um tem que auxiliar no crescimento do outro, mas a nossa renovação, a nossa transformação, ela é individual. E Hamed termina esse primeiro texto dizendo que, todavia, seja qual for o tipo de união, a relação que se estabelece entre eles é para que vençam a si mesmos, reajustem as dificuldades mentais, emocionais e sentimentais e progridam efetuando a renovação da própria alma. Então é isso, né? A nossa briga é com nós mesmos. Vencer cada um de nós, as nossas dificuldades, e isso acontece pelo meio da renovação. E no segundo texto do Hamed, também é um texto muito interessante, porque ele fala muito da questão, né, do acaso, né? A gente está sempre falando do acaso, e ele traz aí ele traz um conceito do Jung, né, que fala da coincidência significativa de estado, a sincronicidade, que seria a coincidência significativa de estados psíquicos, ou seja, acontecimentos coincidentes no tempo e no espaço, que, embora aparentemente inexplicáveis, estabelecem relações conexas do ponto de vista psicológico. Então, Jung tem essa figura que é da sincronicidade, ou seja, vários pensamentos ao mesmo tempo, acontecem coisas que parecem o acaso, mas que estão aí, que tem uma conexão do ponto de vista psicológico. E Hamed nos traz o conceito da dinâmica interligação entre a alma e o mundo material, ou seja, todas essas relações que nós temos aqui, né, nós somos seres que estamos interagindo com o mundo invisível, com várias dimensões, e por vezes não nos damos conta, né? E a gente está inserido nesse mundo aí, e esse é um mecanismo que, por mais que a nossa ciência tenha evoluído, ela ainda não conseguiu compreender a questão da lei de causa e efeito, porque é isso, né? A gente está vivendo, a gente tem atitudes, a gente pratica coisas, a gente recebe coisas, a gente dá coisas, e uma coisa está encadeada à outra. Aquilo que a gente está criando aqui, a gente colhe lá na frente, e vai, né? O conceito da lei de causa e efeito é o que move as nossas ações. Por isso, quanto mais estivermos trabalhando pelo bem, em harmonia, em sintonia com as leis divinas, mais a nossa possibilidade de estarmos caminhando num bom caminho. Então, ele traz uma figura interessante, que ele fala, de modo figurado, o acaso é o pseudônimo do Criador, quando não quer deixar transparecer a assinatura da obra. Então, tudo aquilo que a gente não entende, que está ligado com essas relações de causa e efeito, das situações em que acontece de uma forma inesperada, ele está dizendo que, no sentido figurado, isso aí seria, ou esse acaso, quando a gente chama de acaso, seria o pseudônimo do Criador, que quando ele não quer dar a assinatura da sua obra. E aí ele desenvolve todo um raciocínio que, se a gente olhar,
é muito real. Para mim isso faz um sentido enorme, né? Porque ele começa a falar das situações de transformação e de renovação que acontecem na nossa vida, de coisas absolutamente inesperadas. A gente tem aí uma conversa informal com alguém, a gente encontra uma pessoa inesperadamente, você está num lugar onde não pode, você não imaginaria coisa alguma, e isso transforma a sua vida, isso te abre, resolve problemas, isso te dá uma claridade de visão sensacional, coisa que você não programou, né? Você não programou, e eu tenho aí várias experiências pessoais, mas acho que a mais significativa dela, quer dizer, a Flávia é a espírita original da família. Eu não era nada e ela vivia me convidando para que eu fosse lá, nós frequentamos o grupo espírita Batuíra, e ela vivia me convidando, não, ela foi muito inteligente, ela me convidou e disse, o dia que você quiser ir, eu vou toda semana, até que um dia ela me convenceu lá, você não quer passar, entrar para tomar um passe e tal? Entrei, tomei o passe, mas acabei ficando na reunião com ela. Era uma reunião que começava a falar do trabalho que o Batuíra tem em Vila Brasilândia, né? E ela ficou desesperada, porque, né, demorou um tempão para eu aceitar o convite, eu fui lá, não tinha nenhuma conversa de espiritismo, não se falou de reencarnação, não se falou de coisa alguma, e estava se falando do trabalho de assistência na Vila Brasilândia, e, na verdade, essa coincidência, esse acaso, quer dizer, eu fui levado nessa situação exatamente no dia que eu precisava chegar lá. Foi uma forma de me tocar, de me fazer olhar para aquela situação, da forma que eu consegui entender. Então, aquilo me mobilizou muito, conhecer aquele trabalho de assistência social, foi o que me fez ficar encantado e falar, bom, se uma casa tem um trabalho dessa qualidade, com essa seriedade, desse tamanho, é uma casa séria, quer dizer, eu preciso entender um pouquinho mais desse negócio. Eu acabei ficando lá, estou lá até hoje, comecei a, né, realmente me descobrir do ponto de vista da filosofia da doutrina espírita. Para mim, hoje é um caminho, mestre no meu caminho, e é isso, uma coincidência. Eu assisti uma palestra que não era a palestra que a Flávia gostaria que eu assistisse, que imaginasse que seria o que me chamaria, mas era aquilo. Então, por que eu fui levado naquele dia? Por que eu tive lá naquela exata palestra que falava daquele tema que me tocou e fez ficar por lá? Então, são essas sucessões de acasos, né, que a gente vai vivendo aí, que revela que tem uma lei espiritual que é muito maior que isso. Esse progresso que nós seguimos, os caminhos que nós acompanhamos, ele está muito além daquilo que nós organizamos, que nós podemos imaginar. Existe uma lei divina, existe a lei de causa e efeito. Então, eu precisava daquilo, a Flávia tinha lá que me levar para a situação de conhecer o Espiritismo, tudo foi organizado para que a gente ficasse, para que eu chegasse naquele dia onde tudo faria sentido para mim e eu dali conseguisse me renovar, conseguisse aprender, conseguisse me transformar. E hoje eu agradeço muito esse encontro, de ter entrado nessa reunião e o quanto isso transformou na minha vida. E aí ele diz Hamed diz que as leis divinas ou naturais são o cordão umbilical que liga todos, que liga tudo e todos com a fonte criadora. Então essa é uma imagem muito bonita, porque é isso, a lei divina, a lei natural é aquilo que nós estamos ligados com o Criador. Quando a gente consegue estar nessa boa ligação com Ele, a gente está caminhando muito, muito bem. Quando não está, a gente sofre, tem dor, né? E essa lei natural, ela também rege aí, ela tem a onipresença, a onisciência e a onipotência divinas, porque todo esse jogo, todos esses encontros, todos esses supostos acasos são, na verdade, as situações que o plano espiritual organiza para que a gente consiga encontrar mais rápido o nosso caminho. E aí Hamed nos explica que esse progresso, né, chega à humanidade gradativamente, a gente vai aprendendo devagar, né, como ele usa uma imagem bonita também, que é com a mesma sutileza com que o dia faz desaparecer a noite. Então ela desce quase imperceptível sobre as criações e as criaturas como um orvalho fecundo e fundamental à nossa vida espiritual. Então é interessante, né? Essa transformação é muito natural, né? A nossa renovação e esses caminhos renovadores que a gente encontra está aí é o responsável por essa nossa jornada evolutiva, né? E às vezes esses caminhos renovadores aparecem como coincidências, né?
mas são essas experiências imprescindíveis que a gente atrai e que se encaixam perfeitamente na nossa necessidade de renovação interior, que nos fazem caminhar adiante, né? E ajustando esses conceitos aos postulados da fé espírita, podemos nomeá-las de intervenção divina ou desígnio de Deus, né? Isso que diz Hamed, que essas experiências imprescindíveis que atraímos e se encaixam perfeitamente na nossa necessidade de renovação interior. Então é isso, o plano espiritual, o plano divino, né? Tudo isso colabora para que a gente encontre sempre aquilo que a gente precisa e que a gente vai, mesmo sem entender, mesmo estando numa situação que não temos a consciência, que não tenha sido programado, é aquilo que nós encontramos, que nós buscamos e que acabamos encontrando por uma forma ou outra, né? E todos esses encontros, a gente pode falar em coincidência, pode falar em fé, pode falar na organização do plano espiritual, ela tem como único objetivo a nossa renovação, a renovação da alma e a nossa necessidade de estar em conjunto com o bem comum. E esse progresso que a gente vai atingindo, né, o que fala a média aqui, quando ele diz da noite para a transformação do dia para a noite, né, esse progresso que a gente atinge, ele é compatível com o nosso crescimento, né, de cada um. Então, cada passo que a gente dá na maturidade é proporcional à etapa que a gente percorreu anteriormente. Então, aquilo que a gente aprendeu, a gente andou adiante e assim a gente vai caminhando. E Hamed fecha esse texto, né? Eu vou encerrar aqui esse nosso encontro com o último parágrafo desse texto, porque é uma imagem muito bonita que nos coloca aí como se fizéssemos parte de uma orquestra sinfônica do universo, né? Então ele diz: avançamos pelo universo em conjunto harmônico com os outros seres humanos. A orquestra cósmica da qual compartilhamos é muito mais ampla do que podemos imaginar, e cada um precisa dar sua cota de participação na sinfonia do mundo. Somos parte do universo e ele é parte de nós, né? É uma imagem belíssima que nos fala disso, que nós somos essa renovação constante, essa transformação, esse crescimento de dentro para fora. É isso que vai dando harmonia no universo e vai nos levando adiante. Então, eu agradeço a presença de todos, uma boa noite a todos, e fica aqui o convite para na próxima semana. A Flávia vai falar do livro As Dores da Alma, e o tema que ela vai trazer é insegurança. Um grande abraço, até a próxima semana.